Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Eu prometi que aquele ia ser o último episódio gravado no meu quarto, mas assim, o estúdio ainda não está 100% pronto. Se vocês vissem aqui como está a minha situação, vocês iam rir, porque quando eu comecei a fazer os testes aqui, a acústica do quarto está horrível, porque estava tudo vazio. Então eu estou aqui num grande pelo menos com um monte de lençol pendurado para ver se reduz a reverberação de som. Então, peço paciência, eu espero que a gente consiga resolver isso nos próximos 2 ou 3 episódios. Vai dar tudo certo, acreditem, e vai ter uma cortina cobrindo aquilo ali também. Então, começando, pessoal, hoje eu recebo a professora Raquel Pimenta, professora da FGV São Paulo, e a professora faz um estudo bem interdisciplinar, misturando aí questões de sociologia, economia e direito. E a gente vai conversar um pouco sobre como a gente conversou um pouco sobre como o direito e as elites contribuem para a perpetuação das desigualdades no Brasil e em muitos outros países, mas especialmente aqui onde a gente vive, né? A conversa ficou muito bacana, muito tranquila. A gente discutiu sobre alguns temas que são muito polêmicos no debate econômico, que é, por exemplo, impostos sobre grandes fortunas e, eventualmente, se são realmente eficazes e quais são os limites para a gente aplicar isso. E lembro que este podcast se sustenta com o apoio de vocês, então, se o 11 faz parte da vida de vocês, se o 11 está no ouvido de vocês nas sextas-feiras ou em qualquer outro dia da semana, não deixe de dar uma conferida no nosso Apoia-se. Está aqui na descrição do episódio. Vocês podem ter acesso antecipado aos nossos episódios. Eu acho que quando esse episódio sair já vai ter menos, mas tipo, nesse momento que a gente está gravando aqui, por meados de julho, eu acho que o nosso grupo do Telegram lá tem 6 episódios já disponíveis, antecipados para os nossos ouvintes. E também você pode receber livros da nossa curadoria. Quem já me acompanha nas redes sabe que eu fiz uma tiragem inteira do Ulisses Liberto só para os assinantes do 11, que ele não estava mais disponível e a editora lá fez uma tiragem só para a gente, então tem esses benefícios também. Ah, antes da gente continuar, lembro também que não deixa de dar aquele joinha aqui no vídeo, não deixa de curtir nas plataformas que você está ouvindo, se for no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, coloca 5 estrelinhas lá, ou menos, né? Vai que você é hater. Mas não deixa de avaliar, porque quando você avalia, você ajuda o programa a chegar a mais gente. E se você está aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o joinha também, ainda que seja para baixo. Siga seu coração. Mas não deixa de se inscrever, porque ajuda sempre a gente de todas as formas. E, claro, meus dois queridos patrocinadores. A primeira, minha querida Contracorrente Editora, a editora do meu coração, que não só tem um dos melhores catálogos do mercado atualmente, que não deixa de publicar livros semana sim, semana também. Tem seu clube do livro lá no www.quebracorrente.com.br, que está te mandando 2 livros por mês, um sempre inédito do catálogo da Contra e outro do catálogo da Contra já estabelecido, além de te dar um desconto lá permanente para quem é assinante do catálogo, que eu acho que ganha de 30% a 35%. Mas se você não quiser assinar o plano do quebra-corrente, não esqueça que o 11 tem um cupom de desconto de 25%. Está aqui na descrição do episódio, OUSE Supremos 25. Você consegue 25% em qualquer compra no catálogo da Contracorrente e a gente ainda recebe comissão para isso. Também tem meu querido Felipe Augusto, Ouse Saber Cursos Preparatórios. E o Felipe faz um trabalho fenomenal criando materiais e cursos de excelência lá no Ouse para antecipar o período de carreira de transição do concurseiro até o tão sonhado cargo público. Então, se você está buscando carreiras no Ministério Público, na magistratura, Defensoria Pública, Procuradorias e Delegado, o Ouse é para você. E também tem cupom de desconto para qualquer curso que você quiser lá no Ouse, no Ouse11, ou 1111, você vai ver aqui na descrição do episódio. O Felipe já ajudou mais de 5 mil pessoas a serem aprovados nesses cargos e eu acho que você vai conseguir uma boa ajuda por lá também. É isso. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o 11 Supremos. Queridos, Conexão Fortaleza-São Paulo, hoje recebo a professora Raquel Pimenta para a gente falar de um pouco de interseção.
Porque a gente tem, eu lembro, eu acho que a última vez que a gente conversou sobre esse tema aqui, professora, eu acho que foi com o Juliano Zaiden Bem-vindo, sobre o livro dele, que era O Estado de Direito e a Construção Jurídica da Desigualdade no Brasil. Acho que foi um livro publicado, acho que pela Hart. Mas antes da gente começar, professora, por favor, se apresente para o nosso ouvinte. Olá, primeiro agradecer ao Davi o convite de estar aqui com vocês. Meu nome é Raquel Pimenta, eu sou professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e coordeno ali o Núcleo de Direito e Economia Política. Professora, o pontapé inicial. O que levou a senhora? Eu sempre gosto de começar com esses bastidores, para saber um pouco de intenção, para saber um pouco do background. O que levou a senhora a essa agenda de pesquisa específica, de pesquisar as interseções de como o direito contribui para a construção de desigualdades e manutenção, acho que do status quo de elites, né? Uhum. Então, Davi, eu sou professora de Direito Econômico e Regulação. Essa é a minha cadeira original, é o tema pelo qual eu me apaixonei, enquanto estava na graduação. E o direito econômico, em geral, ele trata muito, de uma figura específica que é poder econômico, não é? A ideia, muitas vezes o direito econômico se preocupa em definir o que é poder econômico, quando você incide regulação, quando incide direito antitruste, enfim, tem esse cenário. E eu sempre fui muito curiosa para entender quais eram os efeitos do poder econômico, propriamente dito, né? Então, isso me levou a várias aventuras. Por muitos anos, eu tive uma agenda de pesquisa bastante concentrada em corrupção corporativa, e a partir daí eu fui entendendo que corrupção poderia ser visto como uma forma de influência, como uma forma de obtenção de algumas vantagens, que geralmente a gente considera ilegais ou indevidas. E isso me começou a me movimentar para uma agenda mais ampla ainda, que tentasse entender como é que esse poder econômico constrói desigualdades por múltiplas avenidas de influência. Então, a desigualdade na na minha história entra nesse campo. E, na verdade, ela entra mais especificamente com um movimento que acontece nas ciências sociais e no direito, há uns 10 anos atrás, com um acontecimento. Tem poucas vezes que a gente pode dizer que o lançamento de um livro é um acontecimento, assim, que muda o jeito que a gente pensa os estudos. Mas, enfim, para pessoas que gostam de ler como nós, acontece de vez em quando, né? E há 10 anos atrás, em 2014, para ser mais precisa, é o ano em que o Thomas Piketty lança O Capital no século XXI, né? E nesse livro ele renova o jeito que os estudos de desigualdade estavam sendo feitos até o momento, né? Claro que o Piketty não é o único, existe muita gente nesse campo, mas o que tem a proposta que surge ou essa renovação surge a partir do que eu chamo de uma reversão do telescópio, dos fatores que estruturam a desigualdade. Então, ao invés de a gente olhar a desigualdade pela base, ou os fatores que perpetuam o que a gente chama de fatores determinantes de pobreza e assim por diante, olhar para os elementos do topo, o que estrutura a riqueza. E mais importante, o que estrutura a reprodução da riqueza, que é um pouco onde eu estou localizada nesse debate de desigualdade. Por quê? Porque reprodução da riqueza. É, Lá o Piketty, nesse livro, Capital no século XXI, ele vai dizer que quando a rentabilidade do capital supera constantemente o ritmo do crescimento da economia, o patrimônio acumulado no topo da pirâmide social cresce mais rápido. E a participação dessas pessoas que detêm capital na renda nacional cresce, gerando uma desigualdade que não é só uma desigualdade de renda, mas uma desigualdade patrimonial mais ampla, mais persistente ao longo do tempo, né? É, Piketty é um economista,
Mas a reprodução da riqueza, ela não é uma equação matemática. Esse é o nossa entrada aqui. As diferenças institucionais, as diferenças nas organizações e nas regras importam e estruturam como é que esse predicado do Piketty vai se manifestar nos países, os fatores que estruturam as nossas construções institucionais mexem na equação matemática. Então, minha entrada nesse projeto é um pouco por aí, é entender quais são os fatores institucionais e como se comportam os atores que estão envolvidos em políticas de reprodução da riqueza. Professora, na pergunta seguinte que eu vou fazer, e aí eu estou sendo abençoado com essa reforma aqui do lado, que eu acho que já dura reforma na construção de um prédio inteiro. Teve um ponto que a senhora fala, que foi um dos trabalhos que a senhora me passou, que estão fundamentando nessa conversa. A senhora fala de capacidades de riqueza. E aí fala de segurança, oportunidade, renda, herança, status e poder. E eu confesso que uma coisa que me atraiu, que me fez lembrar nesse momento, foi quando eu me deparei com esses elementos, eu lembrei do Amartya Sen, quando ele fala das liberdades instrumentais, né, que ele fala liberdades políticas, oportunidades sociais. E por algum motivo me deu esse gatilho de memória, essas capacidades de riqueza se alinhando com isso. Lógico que segurança e oportunidade são parecidos, mas renda, herança, status e poder, só se a gente reenquadrasse. Mas feita essa divagação, eu queria pedir para a senhora primeiro explicar cada uma desses elementos e por que que eles são importantes para esse tipo de para análise que a gente vai fazer. Uhum. Ótimo. A ideia de capacidades de riqueza é, primeiro, dizer que quando a gente fala de reprodução da riqueza, a gente não está querendo dizer só um montante em dinheiro ou bens, como a gente poderia entender à primeira vista. Mas capacidades de riqueza, nesse texto que a gente está conversando, é um texto do James Becker, que é um sociólogo econômico, uma pessoa da sociologia econômica, ele vai dizer que riqueza e essas capacidades associadas são potenciais para fazer certas coisas, para ampliar a capacidade de ação dos indivíduos. Então, você está correto em fazer essa divulgação com a Amartya Sen, porque ele também está ali, o desenvolvimento como liberdades, ele também está falando de o que que é necessário para ampliar a capacidade de ação dos indivíduos, numa outra perspectiva, né? Mas voltando aqui para as capacidades da riqueza, elas se manifestam de formas diferentes, né? E dependem, claro, da quantidade, mas também das funções que elas exercem. Então, quando o Beckett ele divide capacidade da riqueza em segurança, oportunidade, renda, herança, status e poder, está falando de funções diferentes das riquezas. Segurança é a primeira, é o que ele vai falar que é a primeira capacidade de riqueza. Vai ela é uma rede de segurança, uma proteção contra choques inesperados, por exemplo, perda de emprego, uma doença grave ou outras emergências. Ter uma reserva de patrimônio aqui, vamos supor, ou mesmo uma casa própria, significa que você consegue lidar com choques inesperados, eventos da vida, de uma maneira mais tranquila, né? Então você não precisa se endividar, por exemplo, para conseguir atravessar períodos de crise. É a tranquilidade de poder ter algum tipo de planejamento. Vou dar um exemplo que acho que talvez nos ajude aqui a entender. O Brasil teve um momento, durante a Covid-19, teve um momento, uma explosão de endividamento, né? Por quê? Porque muitas pessoas no Brasil não têm essa capacidade de riqueza, que se enquadrando, né, nesse conceito do Beckett, de segurança, né? Elas perderam o emprego, elas diminuíram uma renda informal que elas tinham. Bom, então isso significa não tinha dinheiro para amanhã, né? Então, muitas das soluções foram endividamento muito imediato. Bom, essa é a primeira capacidade de riqueza.
A outra, e veja como é uma função diferente, ele vai falar de oportunidades. A ideia é que aqui a riqueza ela cumpre uma função de investimento no futuro. Então, por exemplo, investimento em educação, iniciar um novo negócio, ou até mesmo comprar uma casa ou uma propriedade numa área que possa ser adequada para o indivíduo, né? Eventualmente até valorizado. Então, ela é diferente de uma proteção contra choque, né? É um investimento, aí sim, bem mais a longo prazo, que gera retornos crescentes, né, para esse indivíduo. Diferente dessas duas, a gente tem uma capacidade que ele diz de renda ou rendimento, que é a geração da riqueza, a riqueza gerando mais riqueza por si mesma, né? Então, a gente está falando de investimentos aqui, com aluguéis, rendimentos de juros, lucros das empresas, se você for proprietário ou tiver tiver alguma parte. Então, veja como a função aqui é um pouco diferente, porque o que ele está mostrando que, a depender da construção do patrimônio desse indivíduo, rendimento permite uma certa independência do mercado de trabalho, ou então de outros benefícios. Tanto é que, se você for ver a composição do patrimônio ao longo na pirâmide social das pessoas, quanto mais no topo, menos renda do trabalho é importante, mais rendimento se torna uma fonte de riqueza. Agora, diferente do rendimento, a gente tem a herança. Herança que a gente aprende, especialmente no direito, lá, não aprende a pensar a herança como uma capacidade de riqueza, né? A gente geralmente aprende numa cadeira de direito da família, como uma disputa individual ou uma disputa familiar, o que é bastante importante também. Mas aqui ele está falando sobre uma transferência intergeracional, né? A ideia de que isso tem um impacto enorme na reprodução social, a gente vai falar mais disso, eventualmente, mas permite que o indivíduo comece a vida numa situação distinta, né? Então, independente de qualquer noção que a gente possa ter, de ascensão por mérito e assim por diante. Agora, as duas últimas capacidades de riqueza que ele vai falar, claro, isso depende, da quantidade, mas ele vai falar que a riqueza também pode ser tanto uma forma de reconhecimento social, isso quer dizer status, acesso a clubes exclusivos, círculos sociais, poder de influenciar a opinião, como se é percebido na sociedade, mas, sobretudo, tem uma última capacidade de riqueza, essa sim reservada a muito poucos, em que capacidade de riqueza se traduz em, de fato, poder. E ele vai tratar sobre essa capacidade de influenciar diretamente instituições econômicas, sociais e políticas. Não é só poder de compra, mas é um poder de moldar as regras e decisões que afetam a coletividade, né? Então, o projeto que a gente desenvolve aqui na escola, na FGV Direito de São Paulo, se insere em questionar como as políticas públicas ampliam e restringem essas capacidades de riqueza para diferentes grupos. E quem são os atores envolvidos na criação e defesa dessas políticas e desses usos de diferentes capacidades, né? Então, esse é um projeto de pesquisa que envolve 4 países: Brasil, Alemanha, África do Sul e Reino Unido, em que a gente olha para essas duas pontas, né? Tanto a política e a sua criação de capacidade de riqueza, para usar o termo do Beckett, mas também quem são os atores que as promovem ou as impedem, né? É, então, um exemplo básico é, claro, se tem algo que influencia em distribuição de riqueza, que a gente sabe, é o sistema tributário, né?
E como ele é desenhado, influencia quão importantes são as diferentes capacidades de riqueza, né? Então, pensem como a gente tributa quais rendimentos, né? E então a gente quer entender como é que essas decisões que são jurídicas e são políticas impactam nesses usos e distribuições dessas capacidades de riqueza na sociedade brasileira e depois em perspectiva comparada. Professora, antes da próxima pergunta, uma pergunta diretamente conectada com essa sua última fala. Uma das coisas que a gente reclama muito no Brasil do sistema tributário é a ideia de que a gente é um país pobre e a gente tributa muito o consumo e pouco a renda. E, em decorrência disso, a gente contribui para a perpetuação do sistema, porque a maioria das pessoas pobres gastam com consumo. Elas gastam com consumo. E gastando com consumo, sobra pouco dinheiro para fazer mais coisa. Em consequência, eu já vi um contraponto de dizer o seguinte, Davi, o grande problema é que, por ser um país pobre, a gente não tem renda suficiente para tributar, para arcar com todas as nossas despesas. E é por isso que a gente tributa mais o consumo. E aí a gente fica nessa circularidade de a gente tributa mais consumo porque a gente é pobre e a gente continua pobre porque a gente está, não só por causa disso, né, mas a gente continua perpetuando a pobreza porque a gente está tributando o consumo. Como é que a gente sai disso daqui? Uma pergunta, assim, bastante importante para o futuro da sociedade brasileira. Eu acho que vale dizer que tributação sobre consumo é regressivo, sim, porque quando você tributar o consumo, vamos pensar numa família que vive com um, dois salários mínimos, o que ela gasta em consumo é basicamente consumo de sobrevivência. Então, vamos pensar em alimentação, transporte. Então, se a sua tributação está incidindo sobre essa parcela, quer dizer que ela paga mais proporcionalmente do que uma família que não só tem consumo, como também tem diversas outras atividades que representam, portanto, o consumo representa menos do cômputo geral das despesas dela, né? Então, é por isso que a gente fala que a tributação sobre consumo é regressiva. Ela é mais impactante para os mais pobres, né? Como você já mencionou. E, de fato, se você olhar para outros países, inclusive na América Latina, a gente tem uma existe sim uma tendência de tributação sobre o consumo, né? Mas tem e parte a explicação a gente não tem renda suficiente para tributar a renda, ou seja, tem poucas pessoas que são, por exemplo, formais, que ganham acima de um certo salário que permita a incidência de R, por exemplo. E existe de fato esse debate colocado. Agora, dentre uma coisa e outra, tem milhões de questões, né? Assim, é olhar um pouco mais detidamente sobre como é que a gente de fato tributa o IR, né? O que que a gente permite que seja descontado, o que que a gente permite que seja isento, e assim por diante, e o que que isso gera de eventuais distorções. Então, acho que essa poderia ser uma resposta que talvez não resolva no atacado a sua pergunta, mas certamente tenta resolver no varejo, né? Tudo bem. Será que mesmo assim, será que nosso sistema tributário, ele, dentro das possibilidades que a gente tem como país, ele de fato, ajustado para ser um sistema mais progressivo? Acho que a resposta é não. Pelo menos todos os estudos que eu li dizem que não, né? Outra coisa, como a gente tributa o consumo, né? Não é à toa que a gente teve ano passado, uma reforma tributária tão importante sobre o consumo, né? Não quero entrar em nenhum detalhe específico aqui, deixo para os meus colegas que são tributaristas para discutirem com você, é, mas eu acho que quer dizer que a gente também tinha muita ineficiência em como a gente tributa o consumo e tornava isso eh, não só piora a arrecadação, mas também piora alguns efeitos de desigualdade de distribuição, né? Então, a ideia é, se a gente também aperfeiçoa o sistema de tributação do consumo, a gente também torna ele, tem a possibilidade de, tornando-o mais racional e com mais segurança, eventualmente torná-lo mais
distributivo também. Então, acho que é uma resposta que, aqui tentando fazer a resposta do possível, né? Por mais que o desejável seja eventualmente mais difícil. Perfeito. Professor, ponto seguinte. A senhora falou que a pesquisa ela faz uso de direito comparado, dados comparados. Então, a senhora citou três, quatro países, citou a Alemanha, África do Sul, Reino Unido. O que que a senhora identificou de elemento assim sobreposto em todos os sistemas que contribuem para esse tipo de, de estado de coisas? Davi, acho que uma coisa que existe de sobreposta nos sistemas e nos países em geral é que existe bastante disputa, né, do que vem sendo produzido sobre, afinal, qual é o estado da reprodução da riqueza no mundo, né? Então, mas de toda forma, a gente tem cada vez mais estudos mostrando que a desigualdade, especialmente no topo da pirâmide da renda e da pirâmide de patrimônio e riqueza, está ficando cada vez maior, nos países mais ricos, né? Então, esse é o estudo lá do Piketty e depois reproduzido em vários lugares. E em países de renda média, ou países como Brasil e África do Sul, para mencionar, desigualdade sempre foi um problema assim enorme, de grande em que a gente convive tanto com a desigualdade quanto com a geração de riqueza nesses países, né? Então, acho que um ponto comum existe algo acontecendo, isso quando a gente fala em reprodução da riqueza hoje. Hoje, quer dizer, nos últimos 30, 40 anos, né? A gente tem uma reversão, uma tendência de reversão de políticas redistributivas via sistemas tributários, que é percebida no norte global e no sul global. Agora, dito isso, a gente ainda tem muito poucos elementos dessa parte que a gente estava discutindo há pouco, que é como é que essa desigualdade que é econômica se manifesta do ponto de vista institucional e propriamente jurídico. Deixa eu explicar um pouco mais. Não é que já não tem bastante estudo sobre sistemas tributários, mas qual que é essa relação entre essas instituições e essa desigualdade econômica? Tem vários elementos ainda que a gente está por investigar. Vou dar um exemplo que está nesse texto que a gente fazia referência do Beckett, né? Que compara é, os coeficientes Gini, né, que é uma medida super tradicional de desigualdade, olhando só para Estados Unidos e Alemanha, dois países ricos, né, ele vai ver que tem valores bastante próximos. Esses valores são, acho que 0,85 para os Estados Unidos, 0,76 para a Alemanha. Essa proximidade de números mascara algo diferente que acontece nessas duas sociedades. Porque, em termos de organização econômica e do que a gente fala de variedades do capitalismo, Alemanha e Estados Unidos geralmente são considerados países opostos nessas tipologias de economia política comparada, né? Então, a Alemanha é frequentemente vista como um exemplo do que a gente chama de capitalismo coordenado, com um estado de bem-estar social robusto, enquanto os Estados Unidos são um arquétipo de capitalismo liberal de mercado. Claro que a gente está falando de tipologias, né? A gente poderia parar aqui e classificar e decupar um pouco essas tipologias dentro de cada um desses países, mas a gente está pensando aqui nessas comparações. Então, juntando isso com o que eu dizia há pouco, a gente tem uma semelhança entre esses dois países, que é um nível de concentração patrimonial no topo da distribuição, mas com contextos institucionais muito diferentes e culturais muito diferentes. E o que o Beckett, fazendo referência a esse texto novamente, vai dizer?
Isso significa que a prática da reprodução da riqueza vai ser muito diferente entre os países, né? Como essas capacidades da riqueza que a gente falava vão se manifestar, nesses países vão ser bastante distintas, né? Mesmo que esse resultado final que apareça num índice se assemelhe. Então, isso é algo interessante de pensar, como é que, por mais que a gente tenha uma desigualdade econômica semelhante, os países promovem escolhas políticas distintas, ah, e, portanto, interferem nessas capacidades, de riqueza de forma que varia, né, conforme o contexto. Diretamente conectado com essa parte, professora, citando essa diferença entre os Estados Unidos, apesar deles terem coeficientes parecidos, existe um comentário no artigo dizendo que, olha, nem toda desigualdade de riqueza é igual. E isso pode, esses dois países, eles mostram como, por exemplo, níveis de tolerabilidade de desigualdade são diferentes. Tem como a senhora mostrar como é que esse argumento se manifesta? Claro, por exemplo, quando a gente falava que um estado de bem-estar social na Alemanha é mais robusto e mais universal, lembrando que a gente está falando de tipologias, isso significa que ele sustenta, em parte, algumas dessas capacidades de riquezas mais básicas que a gente falou, como segurança e oportunidades. Lembra, educação e choques contra eventos inesperados. Então, um estado de bem-estar social mais robusto no caso de uma doença grave, você pode recorrer a uma previdência pública, vamos dizer. Ou então, no caso de você tem educação e saúde disponíveis e eventualmente acessíveis. Agora, nos Estados Unidos, em que o estado de bem-estar social é mais limitado enquanto nação, ainda que estados possam ter alguma variação, a riqueza privada ela se torna muito importante nesses nessas capacidades básicas, em segurança e oportunidades. Então, se você perde o emprego, se você adoece, se você perde o emprego nos Estados Unidos, por exemplo, muitas vezes seu próprio acesso à saúde, a planos de saúde, estão vinculados ao emprego formal. Então, se você perde seu emprego, você perde acesso aos sistemas de saúde importantes. Tem algumas exceções ali, mas o que ele vai mostrar é que essa, essas diferenças institucionais vão repercutir no que você chamou, e ele chama de fato de tolerabilidade da riqueza, né? Por quê? Como essa fragilidade de uma rede mais pública amplifica a necessidade de acumular riqueza privada, a riqueza privada se torna uma pré-condição para uma proteção maior, para esses riscos e para também gerar acesso. Então, a importância da riqueza privada, especificamente, em certas sociedades, vai se tornar muito maior. E aí, a ideia é que a tolerabilidade da desigualdade também aumenta, a saber, quer dizer, a tolerabilidade ela tá ligada a essa percepção pública e demanda por redistribuição, né? Se a riqueza privada é muito importante para atender às demandas mais básicas dos cidadãos e dos indivíduos, a ideia é que a desigualdade da riqueza, do ponto de vista do Beckett, se torna mais tolerável. Ela encontra maior aceitação cultural. Então, nessa toada, ele vai dizer reformar a reprodução da riqueza nos Estados Unidos e na Alemanha vai ser muito diferente. Um, pelas instituições. E dois, porque as instituições geram efeitos nos indivíduos que aumentam ou diminuem essa tolerabilidade à desigualdade. Ou seja, vai ser mais difícil convencer que é preciso ter políticas de redistribuição agressivas nos Estados Unidos, segundo o Beckett. Porque culturalmente e efetivamente na experiência das pessoas, a riqueza privada desempenha um papel enorme, né? E isso é um fator, isso é
um fator institucional cristalizado ao longo das décadas. Também não é algo que se monta a partir da vontade de um indivíduo. Então, um pouco esse é o caminho da tolerabilidade. Ela vai importar para quando se pretende promover reformas em qualquer um dos sentidos, né? Professora, voltando para as capacidades de riqueza, no artigo, quando ele discute as oportunidades, ele menciona o ensino gratuito básico nos Estados Unidos e o universitário na Alemanha. Eu queria discutir agora, primeiro, como esses dois elementos eles contribuem para a mobilidade social intergeracional, mas eu queria saber, que eu acho que essa ainda é mais importante, mais atual, se a parte referente aos Estados Unidos ela ainda se mantém, porque o que tem mostrar, o que pelo menos o pessoal da ciência política tem mostrado é que parte dessa insatisfação que existe hoje na crise da democracia, que está passando por vários países, decorre de um avanço da tecnologia que está tirando cada vez mais empregos que antigamente, e aí a gente volta para aquele argumento bem já conhecido da economia, né? Que antes a pessoa com o ensino superior ou com o ensino básico conseguia um emprego que conseguia colocar comida na mesa para 4 pessoas, conseguia uma casa própria, conseguia mandar o filho para a universidade, e hoje esses empregos não existem mais. Então, nesse ponto, eu me questiono: será que a educação básica ainda está sendo suficiente para essa mobilidade social? Porque o que a gente vê nos Estados Unidos é que às vezes até gente com ensino superior não está tendo mais oportunidade. Davi, essa é uma discussão super importante para o campo de políticas educacionais. De fato, bom, acho que o que a gente tem de dados, especialmente no Brasil, é que acesso ao ensino superior traz mobilidade social, não garante. E esse é o interessante dizer, que outras capacidades de riqueza e outras questões, como capital social e assim por diante, também influenciam nessa trajetória de ascensão social. Agora, o que a gente tem aqui e também nos Estados Unidos, a gente poderia dizer que é escolhas pela ausência de mobilidade, né? Eu acho que tem políticas que estruturam a, e a gente vai falar um pouco delas, que dificultam, não é só a tecnologia, mas que dificultam mesmo a ascensão social por meio dessas oportunidades. Agora, se a gente vai, no futuro, olhar para a educação como um vetor mais ou menos importante para a ascensão social, eu acho que esse debate ainda está muito em aberto, né? Alguém poderia te dizer, né? Os empregos que vão ser gerados por essas novas tecnologias vão depender de uma habilidade educacional ainda mais refinada, né? Ou seja, a opção, claro, iria nesse sentido de, bom, você não pode deixar esse pessoal pelo caminho, e o que fazer com isso, né? Mas eu acho que não é só na política educacional. Eu acho que os Estados Unidos, em especial, têm visto essa revolta por anos também de escolhas de políticas, de manutenção e reprodução da riqueza, né? Então, veja todos os cortes de tributação que aconteceram nos Estados Unidos numa época recente, é, as, e mais, ou então a expansão feita conscientemente pela Corte Americana de dinheiro na política, né, de expansão da possibilidade de atuação e de doação de financiamento e de doação de campanha e financiamento privado, é, e assim por diante. Então, eu diria que, como sempre, a gente vai falar nessa desigualdade a partir de múltiplos fatores, né? Mas educação, de fato, é um elemento muito importante, porque é um elemento estruturante dessa noção de oportunidade e de construção de renda, né? Professora,
tem outro ponto que esse geralmente é um argumento trazido pelo pessoal que está mais à direita no espectro político, que eles dizem, olha, a desigualdade não importa, o que importa é a pobreza. E eu acho que a minha próxima pergunta vai dar a oportunidade da gente, que o pessoal que é mais anti-americanista não vai gostar da palavra, da gente endereçar esse ponto. Quando fala sobre a capacidade de renda, especificamente do capital, o artigo ele vai trabalhar a ideia, ele vai trabalhar o dado de que, olha, nos Estados Unidos, 1% das pessoas detém 80% dos ativos financeiros. Quais são as implicações disso para a estrutura do país, particularmente em relação às políticas tributárias? Davi, esse dado que tem nos Estados Unidos, mas também é produzido por outras organizações em outros lugares, por exemplo, a Oxfam faz um trabalho de tentar estimar né, riqueza e patrimônio em países diferentes e quanto isso representa do patrimônio total de uma nação, por exemplo, está conectado com um debate bastante específico, veja, a gente estava falando de oportunidades, de segurança, aqui a gente está falando dessa capacidade de riqueza de gerar renda por ela mesma, né? Quando a riqueza ela está em ativos financeiros, quer dizer que o próprio capital vai produzindo mais riqueza, seja por dividendos, juros, ganhos de capital, valorização de ativos e assim por diante. A ideia aqui é que, como a gente já falou, essa capacidade cria uma certa independência do mercado de trabalho, né? Ou seja, permite a construção de patrimônio não só pela renda que eu ganho como professora, mas também pelo que eu consigo investir em ativos financeiros. Até aí, não tem. Acho que só colocando os pingos nos is, ninguém está falando aqui que ativos financeiros não devem existir ou que não tem nenhum desse tipo de argumento. O que se fala é que olhar só para pobreza, em especial para acesso ao mercado de trabalho, é muito importante, realmente fundamental, né? Se você olhar todas as transformações que a gente teve nos últimos anos de melhoria de desigualdade, muitas delas estão ligadas mesmo ao acesso das pessoas ao mercado de trabalho. Mas essas políticas elas são ineficazes para capturar outro tipo de capacidade de riqueza que gera e que tem gerado cada vez mais com a financiarização das economias e gerando cada vez mais o distanciamento dos 0,1% mais ricos do resto da sociedade, né? É, e então a resposta, eventualmente, para essa crítica de vamos olhar para a pobreza vamos, mas isso será completamente insuficiente pelo jeito que a gente estrutura hoje o capitalismo. Isso talvez fosse uma resposta adequada para os anos 60, 70, mas hoje em dia, com a mobilidade de capital, com a financiarização de quase todas as atividades produtivas, olhar só para políticas de oportunidade e segurança, aquelas que a gente estava começando a falar, vai ser insuficiente para a gente dizer qualquer coisa sobre concentração da riqueza no topo. E como a gente já falou, a questão não é que rendimento, não é gerar rendimento. O problema não tem nenhum, não é uma questão disso. É que essas capacidades vão gerando outras, inclusive capacidades de influência no debate Vai público. causando distorção, né? A pessoa fala, ah, não, se todo mundo tivesse o básico, tava bom. Assim, não estaria bom porque a galera que tivesse 50 milhões de vezes o básico, eles têm a capacidade de distorcer o sistema. Ele tem a capacidade de mudar uma legislação tributária por meio de lobby, ele tem capacidade de instalar
através da legislação, mudou a legislação ambiental para instalar uma indústria em um determinado lugar que vai piorar a vida de todo mundo que mora ali perto, mas que ele vai ficar cada vez mais rico. E aí, como é que ficam essas situações? Porque as pessoas não vão conseguir ter a mesma influência que uma pessoa dessa. Exatamente. E até outras formas ainda. é, Existem outras formas de influência que são super importantes e discutidas. Esses recursos, esse acúmulo de recursos, ele produz uma capacidade incrível que é de produzir informação, né? De contratar os melhores advogados, os melhores especialistas, os melhores pesquisadores para dizer, olha, essa política vai ser terrível, olha aqui meu estudo. E quando a gente pensa em influência, não é só pensar em práticas que a gente chamaria de legais, cinzentas, não é por aí. Só. É aí que complica. Tudo que a gente também considera como parte do jogo democrático. O dinheiro pode ter uma influência ou uma importância em como isso se desenvolve. Então, isso gera, por todos esses mecanismos que você falou, e por outros também, uma afinidade, um alinhamento entre interesses, né, do que a gente pode chamar de uma parcela de indivíduos que detêm certo capital financeiro e o interesse de certos legisladores e burocratas. Seja interesse, uma convergência que é ideológica, que é baseada em informação, seja eventualmente outros tipos de convergências baseadas em outros elementos, né? Então esse é um problema, que não basta a gente saber que a gente precisa reformar um sistema, né? É pensar como é que a gente consegue chegar lá. Voltando para a herança agora, eu queria explorar um pouco como os fatores culturais eles afetam essa percepção. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm um índice de tributação relativamente alto para a herança, e eu acho que a gente pode colocar entre os fatores que contribuem para isso a ideia do self-made man. Então, eles gostam dessa ideia de alguém que se constrói. Tanto é que foi cunhado lá a ideia dos Nepo Babies, a palavra Nepo Baby, que a gente acaba importando, né? Só que quando a gente olha em contraste para a Argentina, eles são muito mais toleráveis com a transmissão de herança. Quais são os fatores culturais que contribuem para esse tipo de percepção diferente? Ótimo, Davi. É o que você falou. A gente pode ter tanto fatores ideacionais, né, que é a ideia de que uma sociedade constrói dela mesma. Então, uma poderia ser essa, do self-made man. Outra ideia que é muito presente, por exemplo, na sociedade brasileira é família importa, família acima de tudo. Que por um lado, pode parecer nada relacionado com esse debate de capacidades de riqueza, mas é justamente isso que a gente está falando quando a gente diz que fatores culturais interagem com fatores institucionais, né? Então, a gente poderia dizer que esse pode ser um fator que leva a uma discussão mais truncada afinal, eu não posso deixar o que eu fiz para o meu filho, para a minha filha, dependendo de como a sociedade vê o lugar da família, isso pode mudar. Não sei se os nossos aqui, quem está nos ouvindo, já pensou nisso, né? Mas olhando para um outro país, como a Alemanha, se você pensar que existem sociedades que foram estruturadas muito antes do capitalismo, ou pensar na França como uma ideia de aristocracia estabelecida, a ideia de terras e títulos que passam por gerações, talvez esses fatores, que não são só ideacionais, mas são construções institucionais históricas, também influenciam o como e em que sentido a gente tolera a herança, né? Que é, alguns chamam de prêmio sem mérito. Nenhum desses países, nem Estados Unidos, nem outros, tem uma intolerância total à herança, né? Em alguma medida existe já uma ideia de que algum tipo de transmissão geracional
pode ser feito. Agora, o quanto, isso varia muito. Então, é interessante pensar no Brasil que herança tem um percentual muito baixo, mas incide sobre muito mais ativos. Versus nos Estados Unidos, que tem um percentual muito alto, mas que tem uma série de estruturas utilizadas para você mitigar, essa incidência, né? Professora, migrando agora para GV e o projeto que vocês desenvolvem, né, o Power, que vai investigar que políticas públicas elas contribuem para concentração ou descentralização da riqueza. Quais são as conclusões, ainda que preliminares, que vocês têm chegado até o momento? Bom, a gente parte, esse projeto, Politics and Wealth Reproduction, Power, como eu falei, são 4 países. No Brasil, nós somos 8 pesquisadores, coordenados por mim. Nós temos cientistas políticos, juristas, tributaristas, pessoas do direito econômico, para dizer, acho alguma contribuição importante do projeto, Davi, que muitas vezes é pouco falada, uma contribuição importante do projeto é a própria interdisciplinariedade, para tratar de um tema como esse. Então, a gente parte dessa premissa que a gente já conversou longamente aqui, que a desigualdade não é esse fenômeno puramente de mercado e que ela é moldada por essas decisões políticas e jurídicas que são deliberadas, inclusive quando elas não são tomadas. Também é uma decisão feita quando você tem uma ideia de, por exemplo, não tributação. É um projeto que olha especificamente para políticas fiscais. Simplesmente porque políticas fiscais são essas que têm uma capacidade de interferência no que a gente chama de capacidade da riqueza enorme. Mas a gente não está aqui tentando fazer o trabalho que os tributaristas nos fazem tão bem, né? Que é dizer quais são os limites, as técnicas específicas, o que é compatível com o nosso ordenamento, o que não é. Aqui a gente quer entender como essas políticas são criadas e implementadas e por quem. Então, a gente estava falando há pouco que a questão da reprodução da riqueza é que ela gera uma capacidade importante de influência no debate público. Então, a gente ignorar que a influência existe é, de uma certa forma, perder o cenário completo de como o direito se desenvolve, como o direito é produzido e como ele se desenvolve. Então, a nossa contribuição específica nesse projeto é questionar não só quais são as políticas implementadas, mas quem formula e quais são as características e interesses que influenciam nessas escolhas de políticas públicas, né? Então, a gente parte do que eu gosto de chamar do político à política. Do político, aqui eu quero dizer não o político apenas o político eleito, mas o formulador de política, para olhar quais são as políticas implementadas, né? Um pouco para a gente conseguir lidar com esse dilema fundamental da influência no debate público, né? E fazer o que a gente chama de uma combinação entre entender a desigualdade econômica a partir da análise da desigualdade política, da desigualdade de influência no debate público, né? Hoje a gente trabalha com alguns casos, alguns estudos de caso, especialmente com disputas que aconteceram no executivo e no legislativo. Por enquanto, não olhamos para como as decisões de políticas fiscais são moldadas pelo judiciário, embora a gente reconheça que isso é uma outra questão importantíssima. Esperamos que tenham outros pesquisadores que também se proponham a olhar. Mas o que eu posso adiantar aqui, ou dizer para vocês que a gente tem observado com bastante clareza, primeiro, que os formuladores de políticas, em geral, eles tendem, eles mesmos, a ter mais capacidade de riqueza. Eles têm uma origem social e econômica muito diferente, mais privilegiada do que o eleitor médio, né? O
quando a gente pensa no Brasil e fora. Esses são estudos conduzidos especialmente em países do norte global. Mas como é que a ideia de que eles possuem diferentes origens do eleitor médio se manifesta em políticas fiscais não é um fenômeno tão claro e observado na literatura. Então, o que a gente está querendo fazer é tentar rastrear como esses formuladores de políticas se comportam e se manifestam durante essa formulação, né? Então, essa visão de que eles têm seus próprios contextos e vivências mostra, tensiona um pouco a ideia de que a política e o direito vai ser resultado de um processo racional ou meramente uma disputa de grupos de interesse. A gente adiciona uma relação interessante aqui, que é, de um lado, a influência do poder econômico em geral, e do outro, a ação dos próprios formuladores da política. Como é que isso se combina ou se tensiona? Então, esse tem sido o nosso esforço inicial. Tem um queridinho, para não falar, que no oposto, no debate público econômico, que quando a gente toca nele, parece que é dentro do debate da moralidade, dos costumes, a gente está falando de aborto, que é o imposto sobre grandes fortunas. Só que, pelo menos no campo da economia, a gente consegue pelo menos ter algum nível de evidência científica sobre a eficácia daquilo, diferente de um debate que é puramente moral. Diante do que a literatura aponta, dos limites à, à praticidade e à efetividade dos impostos sobre grandes fortunas, primeiro eu queria abrir espaço para a senhora falar desses limites, e segundo, o que pode ser feito para contornar e eventualmente conseguir uma tributação mais efetiva às elites patrimoniais. Porque muita gente diz, vamos tributar grandes fortunas. Aí o outro lado vem dizendo, não funciona, fizeram isso na França e o pessoal foge. Beleza, mas será que não existe um meio termo? Será que a gente não tem como aprender com o que está de errado, o que não é efetivo, e a gente contornar isso de alguma forma? Davi, acho que sim, e acho que tem muita gente pensando em soluções alternativas às grandes fortunas. Vale dizer que grandes fortunas, a tributação sobre grandes fortunas no mundo, a gente tem assistido um declínio do uso desse instrumento. Se é porque ele é ineficaz, assim, com toda certeza, ou porque existe um processo mais disputado em que existe influência nesses processos legislativos e talvez não se permita a criação desses postos, não sei, isso está em aberto, acho que é uma análise para cada país. O que a gente sabe é que não adianta a gente tentar instituir um tipo de tributação fora do contexto do capitalismo contemporâneo. É o que você falou. Uma coisa é mobilidade de capital, né? Então, se você institui uma tributação aqui no Brasil, a depender do patrimônio, como as fontes de riqueza, e etc. e tal, existe uma série de estruturas societárias e fiscais que permitem que as empresas, famílias possam, especialmente as famílias, possam evitar ou eventualmente evitar legalmente e algumas vezes ilegalmente, mas sobretudo legalmente esse tipo de tributação. Então esse é um argumento muito dito quando a gente fala de impostos sobre grandes fortunas. E depois outras perguntas que o que é grandes fortunas num contexto de um país como o Brasil, como é que você vai recuperar esses ativos? Enfim, tem uma série de questionamentos que se colocam. Agora, em verdade, o mundo inteiro está debatendo como, de uma certa forma, acessar esses recursos, não só porque redistribuição de riqueza seja importante e moralmente correto, né?
Não é só por isso, é porque a gente tem tarefas gigantescas pela frente, né? A gente tem que pensar como é que a gente vai financiar a transição energética, como a gente vai criar uma rede de proteção para essas pessoas que eventualmente sejam impactadas pelo avanço de novas tecnologias, e assim por diante. Tanto é que esse debate tem sido levado à OCDE, né? É, especialmente para quem acompanhou a discussão do G20 no ano passado, muito foi falado sobre a tributação, não via necessariamente a grandes fortunas, mas a tributação de indivíduos ultra ricos ou high net worth individuals, né? E aí, o que a gente sabe é que existem diversas ferramentas pelas quais isso pode ser feito. Isso pode ser feito via IR. E aí estamos aí assistindo um debate que a gente ainda não sabe muito bem em qual direção vai seguir, mas é uma proposta do próprio governo federal, que é uma proposta típica via IR. Tem outras via ganho de capital, tem outras que tentam coordenar jurisdições no mundo, ou algumas, em alguma medida, as jurisdições, para que essa fuga, ou para que esse jogo de forum shopping, né, seja menos acessível e possível. Então, eu acho que algo importante nesse campo da desigualdade é não fixar em uma única solução, né? Não olhar para a tributação de grandes fortunas como a única possibilidade de mexer ali a- os nossos marcadores de desigualdade pelo topo, né? Esse é só um dos instrumentos que podem ser ou não adotados. Professor, o ponto seguinte, em que medida as políticas públicas elas podem mitigar aí o poder da riqueza, a influência, né? Porque eu pergunto isso porque se as próprias políticas públicas sofrem influência, de novo, a gente volta para um círculo. Se quem está criando as políticas públicas está influenciada por um lobby, está influenciado por um lobby de pessoas que ganham com esse desenho, como é que a gente acredita que as políticas públicas podem mudar isso? Pois é, a análise da ação política das elites econômicas mostram que elas têm dois poderes fundamentais especificamente em como moldar o debate público, né? Um que a gente chama de poderes instrumentais. Poderes instrumentais era tudo que a gente falava aqui, né? Então, capacidade de lobby, financiamento de campanha, provisão de informações, incidência, organização coletiva de associações, para dar alguns exemplos. Mas elas têm outro tipo de poder que é bastante relevante no debate público também, que é o que a gente chama de poder estrutural. A ameaça crível de desinvestimento ou de fuga de capitais. Isso, quem acompanha o jornal e acompanha o jornal econômico já viu também. Não, a gente não pode fazer isso porque isso vai gerar um desinvestimento, vai gerar uma fuga de capitais e assim por diante. Esses poderes, eles são representações dessa capacidade de moldar as políticas públicas. Agora, tem uma enorme divergência no que isso significa. Será que as elites econômicas, então, são sempre vencedoras? Uma parte da literatura vai dizer essas capacidades acumuladas no tempo são mesmo muito difíceis de derrubar quando a gente está falando de um interesse econômico poderoso, né? Mas outra parte da literatura vai dizer essa disputa ela é muito mais circunstancial e vai depender muito mais dos atores e das instituições envolvidas do que essa literatura, eu vou nomear como a literatura de oligarquia, né? Pressupõe que essas elites sempre vão ganhar, porque elas sempre vão ter todos esses instrumentos que a gente falou, tanto ameaças críveis quanto todos esses poderes de influência. Um bom exemplo ou uma diferença é um estudo de uma autora que chama Tasha Fairfield, fazendo uma análise sobre tributação na América Latina. Ela se propõe a explicar por que, em alguns contextos, o governo consegue tributar elites econômicas, mesmo em países, especialmente na América Latina,
que poderiam ser considerados menos institucionalizados, ou que o poder público, por vezes, é mais dependente do capital doméstico internacional, que são mais desiguais. Mesmo assim, é possível contornar esses poderes instrumentais e estruturais dessas elites. E ela vai mostrar dois mecanismos principais de atenuação da resistência à reforma de elites econômicas. O primeiro é mobilização da opinião pública. Hoje mesmo, se a gente pensar no contexto brasileiro, quando o ministro da Fazenda vai à TV explicar que um professor de ensino médio paga proporcionalmente mais tributos do que um banqueiro, dando um exemplo que ele comentou, eu acho, o que ele está tentando fazer justamente é ganhar a opinião pública, é um apelo de legitimidade. E ele está tentando fazer isso não só pela carreira dele, não sei, mas justamente porque esse é um mecanismo conhecido de atenuação de resistência, né? Mobilizar, afinal, quem teria a ganhar com essa política. A segunda estratégia de atenuar a resistência, diz a Tasha Fairfield, é diminuir o antagonismo que essas elites podem apresentar. Isso pode ser tanto pela concessão de benefícios em alguns pontos, né? Então, se apresenta um projeto duro, depois concede aqui, faz ali, compensa em outros, ou até mesmo outra forma de atenuar essa resistência, diminuir o antagonismo, ela vai dizer, é enfatizar certos benefícios que estão também direcionados a essa elite econômica. Por exemplo, a estabilidade do país, é um apelo à estabilidade econômica do país, a segurança jurídica que uma certa reforma pode trazer. Então, por exemplo, quando a gente falava da reforma sobre consumo, muitas vezes a discussão mostrava ali, existia um apelo sobre segurança jurídica, né? Que atenuava não só, aí, claro, é um outro debate, não atenuava só o antagonismo de elites econômicas, mas também da grande reconfiguração federativa que a reforma propunha, né? É, então, quem estuda essas estratégias jurídicas e institucionais para a reprodução da riqueza, vê essas duas grandes maneiras de atenuação da resistência empregadas o tempo todo, né? Então, pode ser tanto um apelo à grande maioria que teria mais a se beneficiar, quanto um debate ali na disputa de de mais benefícios, menos benefícios. Acho que a gente também é importante entender que esses tipos de disputas políticas e concessões vão fazer parte da construção democrática, né? É claro que acho que a cada caso a gente vai debater quais que são os limites e o que que é aceitável, mas de uma certa forma permitem avançar certos mecanismos até algum ponto e, e assim criar bases políticas para eventualmente instrumentos mais redistributivos. Professora, considerações finais. Deixo aqui aberto o microfone para que a senhora ventile aí qualquer tema que eu acho que a gente pode ter, que eu posso ter passado batido. Não, eu queria agradecer, acho que foi um debate super interessante. É, acho que algo que a gente também tem olhado muito no projeto bom, além dessas capacidades de influência específicas, também a gente tem olhado muito para o lado do formulador da política pública, né? O que que a gente deve considerar para eles conflitos de interesse, por exemplo, né? A gente tem um certo regramento de conflitos de interesse que é super que olha para casos bastante importantes, mas bem específicos, né? A gente está olhando para essa configuração institucional das políticas públicas, né? Então, acho que outro questionamento que eu não mencionei antes e agora me lembrei de mencionar como é que a gente olha essa regulação de conflitos de interesse, não olha só para como as elites atuam, mas também como os formuladores das políticas também trabalham.
Mas de resto, esse é um projeto, o Politics and Wealth Reproduction é um projeto em desenvolvimento, ele tem 4 anos de duração, para minha sorte, né? Porque é um mundo de complexidades então ter tempo de destilar e conversar com vários interlocutores sobre eles é um enorme privilégio. E queria só agradecer mesmo o convite, convidar todos para nos conhecerem e ficar à disposição. Bloco final, indicações de leitura, e aqui vale jabá, vale alto jabá. Então fique à vontade para indicar artigos, livros, centros de pesquisa, como a senhora estava fazendo, por gentileza. Olha, vou indicar então. Eu sempre falo para os alunos que é importante, muito importante, se a gente quiser fazer pesquisa de ponta, ter repertório, né? Então, eu vou dar um repertório um pouco mais no nosso campo, e o outro repertório um pouco mais amplo, um pouco de literatura, que eu sempre acho que é uma boa fonte de um ponto de fuga, como se diz no desenho, né? Algo que te dá perspectiva para a nossa análise, né? Agora, Davi, eu preciso olhar o nome do livro, porque eu esqueci, que é o Pedro de Souza. Fique à vontade. Vou olhar aqui só rapidinho. Souza Desigualdade. Ah, eu acho que ele ganhou até um prêmio isso daí, a construção da Isso. desigualdade no Brasil, eu lembro. Eu acho que eu já passei o olho nele. Isso. Então, eu queria começar indicando Uma História da Desigualdade, a concentração de renda entre os ricos no Brasil, de 1926 a 2013. É um livro do Pedro Ferreira de Souza, que eu acho sempre importante a gente conhecer mais sobre nós mesmos, né? E depois existem outros 2 livros, também no mesmo tema das desigualdades, Os Ricos e os Pobres, do Marcelo Medeiros, e Extremos, um mapa para entender as desigualdades, do Pedro Neri. Agora, falando de literatura, eu queria indicar, eu tenho lido muita literatura contemporânea brasileira. Então, eu vou indicar 2 livros. Um é O Doutorado, um livro que ficou bastante conhecido, belíssimo. E o outro é A Palavra que Resta. A Palavra que Resta é um livro que fala da importância da leitura e da escrita na vida de uma pessoa. Então, fico com essas 2 recomendações. Perfeito, professora. Agradeço imensamente o tempo. Fico feliz que a gente tenha conseguido. As portas do 11 estão sempre abertas. A senhora está só inaugurando a sua primeira participação aqui. Eu espero que a gente volte a conversar de novo no futuro. Muito obrigada, Davi. E aí, olha, ainda bem que você insistiu comigo. Eu estava tão atrapalhada nesses meses, ainda bem que você não desistiu. Obrigada mesmo. Fique tranquilo. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.